Agora vamos continuar com a parte 2 dos exercícios de máquinas de corrente contínua. Vamos agora para a questão de número 4. É uma questão de motor de corrente contínua, excitação série. Aqui a questão dá os valores das resistências dos enrolamentos de campo e de armadura, dá a tensão de 100 volts, pede o circuito equivalente e a tensão de armadura e rendimento para 1 kW e 500 watts de potência fornecidas pela fonte. Mesmo que a questão não peça o circuito equivalente, eu sempre recomendo que você faça. Ajuda muito a fazer a análise da questão. Bem, aqui do lado direito nós temos a nossa circuito equivalente. Aqui nós temos a fonte, a tensão da fonte é a tensão VA. Como o motor é série, a resistência está em série com a armadura. Assim nós temos o nosso desenho do motor série. Utilizando a mesma fórmula, nós percebemos que a fonte, fornecendo 1000 watts, ela está fornecendo uma corrente de 10 amperes. Utilizando a fórmula que nós mostramos no início desta aula, a fórmula para motor de corrente contínua série, ou se você fizer análise de malha, você vai chegar nisso aqui. A tensão de armadura é essa tensão aqui menos a queda de tensão nesses dois resistores, que está representado aqui na fórmula. Substituindo os valores acima, nós temos a tensão de armadura de 95 volts. Agora que nós temos a potência da fonte, vamos calcular a potência da armadura. Nós já temos a corrente e a tensão de armadura. Nós vamos chegar a uma potência de 950 watts. Substituindo na nossa fórmula de rendimento, nós vamos encontrar 0,95 ou 95% de rendimento. Vamos repetir esses cálculos para a potência de 500 watts. Vamos calcular a corrente na fonte com ela fornecendo 500 watts. A corrente encontrada é de 5 amperes. Substituindo na nossa fórmula, nós vamos encontrar 100 menos os 5 volts de queda, 2,5 volts de queda, nós vamos encontrar 9,75 volts. Substituindo aqui na fórmula de potência, nós encontramos 487,5 watts. Por fim, vamos pegar esse valor e substituir na fórmula de rendimento para encontrar um rendimento de 97,5%. No caso do motor, a tendência é que a eficiência elétrica seja maior quanto menor for a carga. Não esqueça que o nosso motor ele tem cargas mecânicas. Então, isso também influencia no rendimento real do nosso motor. Assim como a fonte, o motor ele tem uma faixa ótima de rendimento que você deve considerar quando dimensionar o motor. Passando para a questão de número 5, é uma questão de motor de corrente contínua paralelo, também chamado de derivação. A resistência de campo de 50 ohms, resistência de armadura de 0,2, a fonte é de 100 volts. Foi dado a corrente da fonte e a rotação do motor. Pede-se a tensão de armadura e o torque. Primeira coisa, vamos calcular a nossa corrente de campo. É a tensão da fonte dividido pela resistência de campo, que dá 2 amperes. Assim, a nossa corrente de armadura é essa corrente total menos o que é desviado aqui, ou seja, nós encontramos 20 amperes. Perceba que aqui nós temos um nó. Lá no gerador, a corrente maior é a corrente de armadura. Aqui, no motor, a maior corrente é a corrente da fonte. Então, aqui ela desvia, uma parte vai para a armadura, outra parte vai para a bobina de campo que nós calculamos. O restante vem para a armadura, que dá 20 amperes. Substituindo na nossa fórmula de tensão do motor paralelo, nós vamos encontrar uma tensão de armadura de 96 volts.
Lembrando que você pode fazer uma análise de malha aqui também. VA mais menos essa queda aqui, menos essa queda aqui, que é a nossa EA. Agora vamos calcular a potência desempenhada pela armadura. A potência total na armadura deu 1920 watts. Vamos calcular a nossa rotação em radiano para a gente calcular o torque. Primeira coisa, 2π está para 60, assim como a velocidade está para 600. Nós vamos encontrar uma rotação de 62,83 radianos por segundo. Substituindo na fórmula de tensão de armadura, nós vamos encontrar o Kφ de 1,53. Mais uma vez aqui, perceba que nós estamos considerando a mesma situação. Como é a mesma situação, o φ não vai variar. Se você variar a corrente de campo, você vai ter uma variação do φ e não está acontecendo aqui. Por isso, nós estamos considerando, para este momento, esse valor é constante. Kφ é 1,53. Substituindo na fórmula do torque, nós temos que o torque desempenhado pelo equipamento que está girando. Substituindo na fórmula de torque, nós encontramos um torque gerado pelo motor de 30,6 Newton vezes metro. Perceba que é muito semelhante à do gerador. Na prática, a máquina elétrica ela pode funcionar como motor ou como gerador. As fórmulas são iguais, a diferença é que, quando ele é um motor, a maior tensão no circuito vem da fonte. Quando ele é um gerador, a maior tensão no circuito é da armadura. Para finalizar, vamos fazer 3 questões um pouco mais teóricas. Aqui a questão pede a diferença de desempenho do motor CC paralelo para o motor CC série. Lembre-se que o motor CC com ligação em série, ele tem um alto torque de partida. A corrente da armadura passa diretamente na bobina de campo. Assim, à medida que a carga aumenta, o aumento da corrente também aumenta o campo magnético, o que aumenta muito o torque. Ou seja, se o torque do motor vai aumentar, a corrente vai aumentar. Então, você tem uma grande quantidade de torque disponível. No caso do motor paralelo, eu não tenho toda essa disponibilidade de torque. Porém, a variação da carga não vai causar uma alteração significativa na tensão de armadura. Isso vai manter a velocidade com uma variação menor do que no motor série. Passando agora para a questão de número 7, pede-se a diferença construtiva do enrolamento de campo série para o enrolamento de campo paralelo. O enrolamento de campo série ele é feito para trabalhar com a corrente da armadura, então a corrente é bem alta. Por isso, ele precisa ser um fio grosso para aguentar uma corrente alta. E já que a corrente é alta, ele não precisa de muitas voltas. Então a resistência da bobina de campo série ela é baixa. Inclusive ela tem que ser o menor possível para que eu tenha uma menor perda elétrica nessa bobina que vai estar em série. Já a bobina de campo paralelo, ela tem que trabalhar com a mesma tensão aplicada no motor. Assim, eu posso trabalhar com uma corrente baixa e muitas voltas, que me dá um enrolamento com alta resistência. Se eu usar um enrolamento com uma resistência mais baixa, a corrente de campo vai ser maior. Porém, a perda de energia tende a ser maior e o motor tende a ser menos eficiente. Para finalizar, questão de número 8. Aqui é uma questão aplicada. A questão lhe informa que, normalmente, os motores utilizados em liquidificadores são construídos com motores de corrente contínua. Os motores de liquidificadores são motores de corrente contínua, porém modificados para ser ligados em corrente alternada. Quando a tensão da fonte se inverte, eu vou inverter não só a corrente de armadura, como também a corrente de campo. Isso mantém o motor girando no mesmo sentido.
Por outro lado, como eu tenho corrente alternada, eu tenho os problemas de fator de potência. Então, a forma de construir o motor tem que ser diferenciada. Além disso, você tem problemas com faiscamento em corrente alternada. Então, toda a forma construtiva do motor de corrente contínua feita para ser utilizado em corrente alternada, ela é específica para esse caso. Por isso, ela é chamada de motor universal. A questão pergunta por que você não pode utilizar o liquidificador sem carga. A questão é que, como o motor de corrente contínua é ligação série, se eu tiver pouca carga, a corrente é baixa. A corrente sendo baixa, o campo magnético vai ser baixo e a velocidade de rotação tende a ser muito alta. Isso pode ultrapassar a capacidade mecânica. Os rolamentos têm uma capacidade máxima de rotação. Então, para evitar isso aí, a maioria desses equipamentos eles são feitos para serem ligados somente com a carga, que no caso é o copo. Nada que impede, não façam isso, por favor, mas nada que impede que você tente colocar alguma coisa para segurar a trava e evitar e fazer com que o liquidificador ligue sem carga. É uma situação não recomendada, inclusive ligar o liquidificador com o copo sem nada dentro também é prejudicial ao mesmo. Para proteger o motor de uma velocidade mais alta do que ele suporta. Assim nós terminamos essa aula de exercícios. Muito obrigado.